Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Aline, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. Temos muitos assuntos para tratar, né? Exatamente. Mas vamos começar, daqui a pouco a gente termina com o que a gente começou na passagem de bloco aqui, combinado. Viu? Porque vamos falar agora sobre um projeto de monitoramento das ações do governo do estado, né? Que foi apresentado ontem. Uma ferramenta nova, apresentada ontem pelo governador Rafael Fonteles na reunião com o secretariado, logo depois que ele concedeu a entrevista, dando os dados finais do Orçamento Participativo Anual, o OPA. Na sequência, o governador reuniu o secretariado e apresentou essa ferramenta. É uma ferramenta digital para o monitoramento das ações nas mais diversas áreas do governo. Quem dá essa explicação é o secretário do Planejamento, Washington Bonfim, que coordena essa nova forma que o governo imprime para acompanhar o que cada secretário, o que cada área está realizando, executando no governo do estado. A gente montou, né, painéis de inteligência, que a gente chama BI, né, tecnicamente, para a questão de obras. Então, a gente vai ter uma discriminação de obras por município, por território, por valor de obra, por órgão setorial que está fazendo aquela obra. Então, cada órgão vai poder olhar para si mesmo e isso está organizado, né, entre obra e finanças, ou seja, é um sistema que junta, né, as descrições de obra com o desembolso financeiro. Um outro sistema que tem a ver com o controle das metas. O governador, né, tem sido muito enfático com cada um de nós, seus colaboradores, secretários, né, com o atingimento das metas. Então, tem um painel de inteligência sobre o atingimento dos 176 compromissos que foram, né, consagrados em praça pública no ano passado, o nosso plano de gestão, e um outro painel de monitoramento da questão orçamentária, né. Cada órgão, para e passo da execução orçamentária, vai saber exatamente, né, como é que está andando. E mais uma vez, né, o governador Rafael Fonteles falando sobre, colocando sempre na sua gestão e em toda a sua administração a tecnologia como destaque para poder seguir aí o seu governo como um governo avançado, um governo tecnológico. Tecnológico, né? Digital, né? Esse é um passo importante, Aline, porque permite um acompanhamento das ações de forma mais precisa, imediata, digamos assim, em tempo real, como também favorece a transparência, porque na medida que você tem esse acompanhamento permanente, diário, da execução orçamentária, para onde o dinheiro está indo, sendo aplicado, em que áreas, em que obras, em que programas, favorece também o portal da transparência do governo do estado a mostrar para a população, para ter esse acompanhamento dos pontos que foram debatidos na campanha eleitoral e que naturalmente merecem a atenção do governo na execução agora durante a gestão. Foi apresentado ontem e agora os gestores terão a incumbência de implantá-los e o acompanhamento vai ser feito no telão lá no gabinete do governador Rafael Fonteles, no Palácio de Karnak. Para todo mundo ver em tempo real. É verdade. Vamos falar sobre alianças? Opa, vamos. Inclusive uma inusitada, porque um dos maiores rivais do PT pode ser aliado, né, o Progressistas, na cidade de Picos. Conversa com a gente sobre isso, que história é essa? Pode sim, Aline. Olha, no ano passado, você unir Progressistas e PT era algo assim fora da curva, totalmente, fora de cenário da política. Hoje não é bem assim. Ontem estava lá no Palácio de Karnak o deputado Thales Coelho, que foi prefeito de Paquetá, na região de Picos. E lá em Picos ele tem atuado puxando uma dissidência do Progressistas. O prefeito Gil Paraibano é do Progressistas, mas Thales Coelho rompeu e não só rompeu para buscar uma candidatura alternativa. Não, ele já está digamos assim, avançando numa aliança de oposição à atual gestão. E nessa aliança terá este segmento do Progressistas, provavelmente vai para o PSD, o PT e o MDB. O próprio deputado Thales Coelho falou comigo ontem pela manhã no Palácio de Karnak e confirmou essa tendência. Apesar de eu ser dos progressistas, mas lá em Picos eu estou unido com a oposição. Essa posição já foi firmada, inclusive para a definição de candidato, de chapa majoritária? Não, a gente já conversou e tudo, estamos marchando junto, a definição do candidato ainda não temos. Mas provavelmente até agora, setembro, a gente lance o nome do candidato. Qual a tendência, deputado? A tendência é que a oposição ganhe dentro de Picos, com certeza. Ele faz mistério em relação ao candidato Aline, mas o nome que desponta nessa aliança é o do deputado Pablo Santos, do MDB. Então, essa aliança lá em Picos já deve contar com o MDB, o PT e este segmento do Progressistas, que provavelmente irá para o PSD.
em torno da candidatura do deputado Pablo Santos. Enquanto não vão, o que o diretório estadual, regional tem dito sobre isso? Olha, tem respeitado as posturas. Eu até perguntei para o deputado Tales, sim, como que a direção estadual reage à sua postura. Você está aqui no Palácio de Karnak, inclusive saudando um programa importante, como ele mesmo disse que trabalhou muito para que essas linhas de crédito da agência Piauí Fomento fossem postas em prática e beneficiando um setor que ele defende, que é o setor dos taxistas, e ele estava muito à vontade no Palácio de Karnak, foi até recebido lá no gabinete do governador Rafael Fonteles, muito à vontade. Ele disse que o Progressistas tem tratado com serenidade a situação dele, né? Essa é uma situação pontual, ele fez questão de dizer, é uma situação que diz respeito à realidade política de Picos, e isso não implica necessariamente que o parlamentar passe, digamos, a compor a base governista, pelo menos por enquanto, né? Passe a compor a base governista na Assembleia Legislativa. Tales Coelho é filiado ao Progressistas, podendo ir para o PSD, pelo menos o grupo dele vai para o PSD, ele não, até porque a legislação veda transferência de partidos sem que digamos assim, a janela abra no tempo devido. Então, ele não deve estar na mente dele isso, até porque ele tem uma relação boa com o Progressistas também em âmbito estadual. A gente fala em Progressistas e a gente lembra que é um partido do Centrão que está disputando aí os ministérios, né, do presidente Lula, que inclusive já está aqui confirmada a agenda dele em Teresina. Bora falar sobre essa programação, a visita do presidente Lula? Está definido, né, Aline? Está tudo definido? Está definido, sim. Olha, a agenda do presidente, ontem o governador Rafael Fonteles afirmou que já estava tudo já alinhado. E depois a assessoria do Palácio do Planalto já informava a imprensa, por exemplo, que o presidente Lula cumprirá 2 compromissos aqui em Teresina. Ele chega pela manhã de quinta-feira, dia 31 de agosto, e cumprirá inicialmente um encontro com empresários, lideranças políticas, um encontro mais fechado para falar da nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento e como o Piauí se encaixa nesse programa, tanto na esfera pública como também na privada, incentiva segmentos como a construção civil, por exemplo. E logo depois, à tarde, será um compromisso mais aberto, digamos assim, mais aberto à população, onde o presidente lançará o ponto principal da agenda, que é o lançamento do programa Brasil Sem Fome, o programa nacional que será desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, tem à frente o ministro, o senador Wellington Dias. Agora, a viagem do presidente ao Piauí, mesmo com a importância, a relevância dos temas, dos encontros que terão a participação do presidente, de autoridades, a população, empresários, enfim, mas corre uma agenda paralela que está ganhando uma importância nacional muito grande, que é a reforma ministerial. E aqui eu destaco 2 aspectos. Primeiro, a ex-deputada Margarete Coelho deverá ser confirmada mesmo como sucessora de Rita Serrano na presidência da Caixa Econômica Federal. Essa é uma articulação engendrada, digamos assim, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ela entra nessa cota do presidente da Câmara, Arthur Lira, e chegará à presidência da Caixa Econômica Federal. Tudo indica que essa questão já está até decidida lá no Palácio do Planalto. Então, o Piauí poderá ter uma piauiense, ex-vice-governadora, ex-deputada, atual diretora do Sebrae Nacional, na presidência de uma instituição financeira da maior importância, a Caixa Econômica Federal, né, Aline? Sim, instituição que promove financiamentos importantes, Perfeito. Populares e tantos outros, né? Agora, o outro fato também surge em Brasília com muita força. E onde ia comandar mais centrão no governo federal, na esplanada dos ministérios? Poderá ser no ministério a ser criado, com a possível divisão do MDS, ministério ocupado atualmente pelo senador Wellington Dias. Essa é a notícia do dia. Essa é a do dia, é o que está correndo em Brasília com muita intensidade. Ou seja, progressistas e PT comandarão essa área do governo federal. De que maneira? Será criado o Ministério do Desenvolvimento Social, para a agenda mais da ação social, melhor dizendo, com o André Fufuca, aquele deputado do Maranhão, que a Sávia mostrou ontem na coluna dela, ao lado de Ciro Nogueira. Sim. Uma conversa muito amigável. São amigos pessoais. Eu diria que ele é muito ligado a Ciro Nogueira. De orelha, não, são amigos. Ele, quando vai para São Luís, ele passa primeiro aqui em Teresina para falar com Ciro Nogueira, né? Então, ali eu não diria que é uma cota, uma indicação de Ciro Nogueira, mas é uma influência direta do senador piauiense Ciro Nogueira. E a outra parte do ministério seria uma espécie assim, de ministério do programa Fome Zero, ou do Brasil Sem Fome, com o Wellington Dias no comando. Porque aí estaria sendo comandado pelo Partido dos Trabalhadores, que é uma bandeira do partido, né? É uma política do partido. Linha, né?
e fica reservada, então, essa cota do PT. A princípio, seria uma solução política ideal para botar o progressistas no governo, na ação social, que ali você pode colocar emendas, que é o que o Centrão quer, recursos para colocar suas emendas, construir projetos sociais, creches, enfim, fazer toda essa área social. E a área cara para o PT, importante, estratégica, história do combate à fome, o programa Fome Zero, ficaria preservada e com o ministro Wellington Dias. Bom, isso aí é o que está sendo comentado. Conjecturas por enquanto. Conjecturas, nada confirmado, nada anunciado. É o que está surgindo de informações em Brasília com muita intensidade. E aí é que a gente traz essa avaliação localizada. Seria o Wellington Dias e Ciro Nogueira, pertinho ali. São um ministério fatiado. Fatiado. A expressão é essa. Exatamente essa. O Wellington Dias perderia capital de negociação, perderia poder porque ele hoje é um super ministério. É um ministério bilionário. Ele teria que dividir essa estrutura com progressistas, no esforço que o governo está fazendo para permitir o que o governo considera a governabilidade, segurança nas ações do governo, nos projetos do governo que precisam do aval do Congresso Nacional. Essa é a notícia impactante do dia, mas vamos voltar então para o local. PT, enfim, vai decidir essa semana ou hoje quem é realmente o candidato do partido em Teresina? Hoje nós poderemos ter essa prova, Aline. Vamos saber quem é que manda no PT de Teresina. Se a direção com novos nomes, os nomes substituídos, que ontem decidiu cancelar uma decisão anterior que teria que decidir o candidato até quinta-feira, ou a direção com os nomes antigos, que programou para hoje à noite uma reunião para confirmar o candidato do partido da Prefeitura de Teresina. Então, 2 horas, tem uma reunião do PT com os novos nomes, comandado por Cícero Magalhães, que vai adiar essa agenda de definição de candidaturas, e à noitinha está programado na Câmara Municipal de Teresina uma reunião convocada por 29 integrantes do Diretório Municipal para confirmar Fábio Novo, candidato do PT à Prefeitura da capital. Então, esse vai ser o candidato que provavelmente vai ficar lado a lado ali com o presidente Lula na visita do Lula. Poderemos ter essa situação. De um lado, uma parte da direção negando, a outra confirmando a indicação do candidato do partido à Prefeitura de Teresina. Vamos esperar, então, aguardar o restante do dia. Você tem uma saideira aí pra gente? Serra das Confusões perde efeito essa situação. Perde efeito. Não tem incêndio no mundo que bata esse incêndio. Não, os bombeiros, Aline, os bombeiros já secaram os extintores. E não conseguiram aprovar Já veio até o Wellington Dias para tentar apagar essas chamas. Meu Deus do céu, é verdade. Tem a saideira para gente? Daqui a pouquinho, lá na Câmara Municipal, em regime, provavelmente, em regime de urgência especial, deve ser aprovada a mensagem do governo da Prefeitura de Teresina, transformada em projeto de lei, enviada ontem pelo prefeito Dr. Pessoa, e que permite a equiparação salarial para 3 categorias importantes do serviço público do município: educadores físicos, psicólogos e também uma terceira categoria relacionada também ao serviço público, psicólogos, educadores físicos e assistentes sociais. São 3 categorias que foram beneficiadas porque ficaram de fora na última reforma feita pela administração do município. Então, hoje, segundo o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio José Lira, essa matéria será aprovada em regime de urgência especial. Significa dizer que a tramitação começa hoje e termina hoje ainda. Eu vou aproveitar aqui a sua presença aqui no quadro para a gente falar sobre a nova tabela do imposto de renda, né? Opa, vamos lá. Foi sancionada. Vamos colocar aqui na tela, então, para a gente, porque o presidente Lula, ele sancionou a medida provisória que cria a nova tabela do imposto de renda, e as principais mudanças são para quem é ou passa a ser isento. Então, olha aí as alterações sancionadas e a validade. Para quem ganha até R$ 2.112, né? Ganhava antes R$ 1.903, alíquota zero, dedução zero também já retroativo. Maio de 2023. Então, essa era uma promessa do presidente Lula em relação a essa nova tabela do imposto de renda. Foi uma agenda importante ontem de sanção desse projeto aprovado da semana passada, juntamente, Aline, com aquela matéria que foi relatada pelo deputado Merlong Solano, que permite a nova regra de reajuste do salário mínimo. O governo agora deve mandar para a Câmara, para o Congresso Nacional, agora regras de taxação das fortunas, das grandes riquezas e também de empresas brasileiras que funcionam em outros países, que são chamadas de offshores. Mas tem também as mudanças. Vamos mostrar aqui como é que ficou, então,
ao imposto de renda, que foi criada aí uma dedução automática de R$ 528. Isso significa que a pessoa que ganha até R$ 2.640 não vai pagar imposto de renda nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. Isso beneficia muita gente, né? Era um recolhimento que acabava tirando um recurso importante para quem ganhava até essa quantidade. Que o dinheiro, o real, nos últimos anos, acabou perdendo valor por conta da inflação, que ficou muito grande. Então, essa era uma promessa de campanha do próprio presidente Lula. Então, o governo abre mão de arrecadação, o governo perde com essa isenção, com essa ampliação da faixa de desconto para o imposto de renda, perde receita, mas compensa com essas outras matérias que já serão enviadas para o Congresso, que é de taxar as grandes riquezas e as empresas brasileiras que funcionam em outros países. Como ele sempre dizia, né? Rico tem que pagar mais imposto de renda. Disse ontem no discurso que os ricos vão ser incorporados no imposto de renda. Tá certo. Elivaldo, muito obrigada. Bom trabalho para você, tá? Até amanhã, bom dia. Até amanhã.